Olá a todos e bem-vindos ao Sinal Profundo. Eu sou o Filipe e comigo está o João, o nosso co-host. Este é o nosso primeiro episódio onde vamos começar a explorar o mundo dos fenómenos inexplicáveis, histórias curiosas e relatos obscuros. Neste podcast vamos explorar os famosos UAPs e outros casos fascinantes e pouco conhecidos, sempre com uma lente científica, cética e, sempre que possível, com um toque de humor. Claramente que o humor aqui tem que entrar, não é, João? O mundo sem humor realmente não funciona. Isto de começar o podcast assim logo com humor, a coisa parece que fica logo de outra maneira. E numa era em que cada vez mais estamos focados nos ecrãs, no ruído e na desinformação, convidamos-te a olhar para cima novamente, para o céu, lá para cima onde eles estão, e a redescobrir o céu noturno, o universo e as possibilidades para além das distrações do dia-a-dia. E aqui também, não é? Damos espaço, questionamos todas as possibilidades, excluímos teorias da conspiração não fundamentadas e mantemos um perfil livre e isento de subjetividade, garantindo análises baseadas em factos. Factos, muito importante, não é? Factos e testemunhos, não é? Mas os testemunhos também são factos. Como neste caso que nós vamos abordar mais logo, exatamente, tem que haver testemunhas. Estas testemunhas bastante interessantes que nós vamos ter aqui já a seguir. O nosso foco é, antes de mais, Portugal e Europa, onde este tema é tradicionalmente menos debatido. Existe muita informação realmente a vir dos Estados Unidos da América. Mas claramente que é impossível nós pararmos de falar nos fenómenos aéreos não identificados sem mencionar os Estados Unidos da América. Realmente que vem muita informação vinda de lá, não é, João? E tu sabes bastante sobre esse assunto. Sou simplesmente um entusiasta, mas realmente há muita informação que lá vem do outro lado do Atlântico. Mas também muito pela própria cultura americana, que é uma cultura sensacionalista e de alguma forma tem muitos olhos e depois as pessoas gostam de testemunhar e de falar sobre as coisas e red flags em todo o lado. Mas isto é um fenómeno que atravessa todas as latitudes do planeta. E é aqui, não é? E é aqui que entramos neste caso fascinante, que é um dos casos mais conhecidos em Portugal deste tema, né? O fascinante avistamento de UAP em Alfena. Em Alfena. Em Alfena, exatamente, que é ali ao pé do Porto. Conheces Alfena? Já lá tiveste, João, ou não? Nunca lá estive, mas gostaria de lá ir. Eu também gostava de lá ir, exatamente, só para tirar uma análise, um estudo, o que é que se anda para lá a passar, ou passou. Alfena é um caso bastante interessante e é um ponto de partida, acho que talvez o melhor ponto de partida, tendo em conta as testemunhas que teve e pela evidência das imagens. Sim, Acho as imagens. que revela muita coisa, não? Pelo menos faz-nos questionar. Exatamente. E este, como eu queria dizer também, este é um tema que já foi explorado e debatido ao longo dos anos por canais, não é? Canais nacionais e internacionais, por investigadores e programas de televisão. Isto foi uma coisa realmente que deu de falar e que continua a ser um caso interessante. Mas este tema de Alfena parece... nós neste podcast estamos a falar deste tema porque realmente este tema enquadra-se numa categoria muito específica de avistamentos, porque realmente este tema é interessante e é um tema que aconteceu e é um tema que ninguém sabe o que é que aconteceu, mas se olharmos a nível global conseguimos ter mais ou menos uma ideia que este avistamento, que este acontecimento faz parte do tal chamado Jellyfish UFO ou Medusa OVNI, que é um tipo de fenómeno que tem sido descrito em outros locais do mundo em épocas e contextos diferentes. Com o caso mais e tu sabes mais disto que eu, mas realmente o vídeo que foi publicado pelo, como é que ele se chama? Jeremy Corbell. De forma a tentar explicar-vos ou a dar-vos um contexto um pouco mais detalhado sobre o Jeremy Corbell, posso dizer que é um documentarista e podcaster norte-americano
conhecido no tema ou no contexto UFO, UAP, conhecido por divulgar vídeos militares, entrevistar testemunhas e produzir conteúdos como comentários e o podcast Weaponized. Tornou-se uma das caras mais visíveis do assunto nos mídias modernos, sobretudo junto ao público interessado em mistérios, defesa e transparência governamental. No contexto UAP, Jeremy Corbell é influente, mas controverso. Para uns ajudou a legitimar o debate público, para outros mistura factos reais com dramatização e especulação. Em termos rigorosos, deve ser visto como um comunicador e figura mediática relevante, não como autoridade científica nem prova definitiva sobre o fenómeno. Pronto, e então para ficarmos com uma ideia aqui deste caso de Alfena, que realmente se parece com o Jellyfish UFO, vamos começar só para dar aqui uma ideia, não é? Alfena é uma localidade do concelho de Valongo, situada a poucos quilómetros do Porto, e é conhecida pela sua forte componente industrial, especialmente nas áreas de metalomecânica, construção e transformação de materiais. Pronto, nada de especial. Às vezes podia ter uma base aérea, podia ter Deixa-me cá ver se há alguma base aérea ao pé de Valongo. Sim. Existe, mas não muito perto. Não existem bases aéreas principais da Força Aérea Portuguesa localizadas diretamente no concelho de Valongo. No entanto, as opções mais próximas na região norte são a Aeródromo de Manobra número 1, que é em Ovar, e a base aérea número 5, que é Monte Real. Esta base aérea de Monte Real penso que seja a que tenha, pelo menos a nível de informação relacionada com avistamentos, e já ouvi uma outra situação. Portanto, não me admiro que poderá eventualmente, ou não, mas poderá estar relacionado, não sei. Isto em 10 de setembro de 1990, não é? Que naquela altura, em 1990, Portugal estivesse tão desenvolvido tecnologicamente e também mesmo já fazendo parte da NATO e fazendo parte dessas coligações, que tivessem um programa de desenvolvimento militar naquela altura. A NATO estava anos-luz dos programas obscuros que nós vamos falar qualquer dia. Sim. Mas pronto, foi como estavas a dizer, às 9h30 da manhã, o que é que aconteceu que chamou a atenção de toda a população? Atenção, isto não foi uma pessoa, não foi duas, não foi três, isto foi a malta toda que estava ali. Pronto, que eu sei muito bem como é que é. Uma pessoa vê, depois aparece o vizinho, aparece o tio e o primo, aparece a vizinha e a família toda, e aquilo, pronto, a malta apanha-se ali. E foi um avistamento em massa. Atenção, isto não é uma pessoa. Às 9 da manhã, exatamente, em Valongo, meu Deus, a malta já está em pé ao tempo, já foi pastar as cabras, já está a colher batatas. Isto as pessoas realmente, por este vídeo que foi editado e foi feito pela RTP2, consegue-se ouvir bastante as pessoas. Tens aí o vídeo, Filipe? Vamos passar agora ao vídeo aqui. Atenção, vamos fazer um excertozinho. Olha por um balão tão grande, eu nunca vi um balão desse. Uma coisa muito, muito espelhante, muito brilhante. Penso eu que é um objeto daqueles não identificados. A gente tira uma pipa e serra ao meio, ir uma parte daquela pipa e vir assim no ar. Era uma coisa redonda, como uma cuba inox. Mais ou menos um tambor de uma batoneira, mais ou menos redonda, com o tal anel em volta em vidros, em janelinhas de vidro. É aquele célebre português. Exatamente. Que eu adoro. Clássico. Para mim é o mais genuíno, é aquele que é verdadeiro mesmo. Exatamente. Eu acho que este tipo de relatos e de avistamentos, porque eu acho que o que aconteceu aqui, João, foi que depois deste avistamento ter acontecido, isto depois foi mainstream naquela altura. Isto depois deu o que falar e pronto, os repórteres foram lá falar com as pessoas enquanto aquilo estava fresco, enquanto a tinta estava fresca, foram lá ver se ainda ficavam com tinta nas mãos, e parece que ficaram com bastante, porque o que aconteceu foi que as pessoas, pelo menos
pelo aqueles relatos que nós aqui ouvimos, as pessoas falam da mesma coisa por diferentes perspectivas. Atenção, pronto, precisamente, é isso. Existe uma senhora que diz que viu uma bola, outro senhor diz que viu umas janelas e alguém lá dentro. Pronto. Isto parece que foi ali em frente a um café, não é? E aquilo surge no céu e o que aconteceu, aquilo movia-se, pelos relatos, movia-se de forma lenta e de forma rápida. Pronto, aquele clássico do avistamento UFO, não é? Do OVNI, que aparece rápido, move-se. Pronto, é um relato que também se encaixa nos outros todos que nós já vimos falar, não é? A coisa aparece e desaparece, ou então move-se de maneira estranha. Muda de direção, poderá mudar de direção. E vai para cima e para baixo, depende, pronto. Obviamente. E depois, a coisa depois parece que depois de ser um avistamento, depois de ser aqui um avistamento e dizer uau, a malta depois disse assim, cuidado, temos de ter cuidado, isto pode ser uma cena, pode ser um objeto que realmente nos queira fazer mal. Não quer dizer ser abduzido, não é? Mas estava ali, pelos relatos que eu ouvi e pela informação que eu tive a ler, foi a malta que estava a trabalhar nas obras começou a tirar pedras ao objeto, não é? Ao objeto que realmente estranho, e o objeto começou a reagir, ficando imóvel, e depois afasta-se em grande velocidade e desaparece. Essa das pedras está demais. Não há nada mais humano mandar pedras a um OVNI. Sim, mas depois também o mais interessante disto é que no meio desta salada russa, não é? Houve um senhor que se chamava Manuel Moura, que em vez de atirar pedras e em vez de entrar naquele pânico do momento, não é? Foi a correr a casa e foi buscar uma máquina fotográfica analógica, atenção, e tirou umas chapas, não sei quantas chapas é que foram, acho que foram 4. Eu acho que até foram 4. Depois começa a tirar pedras, eu bato a primeira fotografia e espero. Bato a outra fotografia, mas eu já ia a grande velocidade, não houve hipótese de bater mais nenhum. Foram chapas difíceis de Exatamente. E digo-te uma coisa, isto a nível europeu e até atual, não é? Tirar fotografias a um objeto voador não identificado com esta resolução e detalhe, eu digo-te uma coisa, isto é um dos casos mais interessantes que eu já vi, porque exatamente, vídeos infravermelhos dos americanos, pronto, ok. Mas uma fotografia tirada em 1990, não é? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa é certa, Filipe. Nesse caso não era nenhum balão. Era hélio. Nenhuma criança que perdeu um balão numa festa. À partida, aquilo parece ser bem sólido, de acordo com as fotografias. Sim. Eu penso que possa efetivamente ser uma possibilidade de ser algo com uma tecnologia desconhecida, seja humano ou não humano. É interessante que seja. Seria interessantíssimo se fosse qualquer coisa desse tipo em 1990, porque como nós já tínhamos falado e pronto, os americanos e os russos andavam naqueles espiões e a espiar uns aos outros com os balões atmosféricos, mas não tem nada a ver com este tipo de altitudes. Guerra Fria. E pronto, e depois este caso realmente deu o que falar e as fotografias foram analisadas por especialistas nacionais e internacionais, como eu já tinha dito, incluindo o americano Richard Haynes, que é um consultor da NASA. Pronto, este senhor realmente pegou nas fotografias e foi tirar uma análise, e estes especialistas também, acho que foi uns especialistas franceses e os portugueses também, todos tiraram uma análise e parece que a conclusão foi que todos eles confirmam a autenticidade. Exatamente, as fotografias. Não, parece que não existe nenhum tipo de edição. Naquela altura também os métodos
factos não têm nada a ver com o que tem agora, não é? Com esta alteração de imagem, com este... Mas acho que podemos salientar também, já que isto é um áudio, tentar transmitir efetivamente a fisicalidade da coisa. Aquilo no fundo era uma esfera, parece quase uma salamandra redonda. Eu posso, eu posso pôr aqui o link das imagens na descrição do episódio. Boa. E é mais fácil depois para vocês verem, para quem estiver a ouvir, ver realmente o que é que nós estamos a falar. Que isto, eu digo-te uma coisa, estas fotografias têm qualidade. Isto não é... Nesta altura não havia aí... Não havia o telefone de 4K que à noite não filma muito bem, mas filma realmente bastante bem durante o dia, mas não tem nada a ver com a qualidade das fotografias. E este caso realmente nunca foi resolvido, mas foi bastante analisado ao longo dos anos por especialistas e investigadores e plataformas que continua sem explicação consensual. Aqui no Sinal Profundo tentamos perceber realmente o que é que aconteceu aqui e já tivemos a dar mais ou menos umas ideias qual é que é a coisa que poderia ter acontecido ou não poder ter acontecido. Temos vários casos deste tipo de UFO, UAP, whatever. O UFO, UAP, OVNI, Medusa, o que é que temos vários avistamentos e este tal de Jellyfish UFO é o que parece realmente que seja este tipo de avistamento. Estamos a pôr este acontecimento dentro dessa caixa. É comum e nas últimas décadas surgiram relatos em vários pontos do mundo de objetos descritos de forma curiosamente semelhante. São objetos arredondados, muitas vezes com apêndices, estruturas pendentes, comparados a medusas ou jellyfish, como eles chamam muito. Sim, este é um caso muito, muito estranho aqui, o caso de Alfena, que se afastarmos a hipótese de projetos secretos ou tecnologia militar conhecida... Tens que pôr tudo em cima da mesa. Para estás mais perto da verdade, tens que pôr tudo. E também podes falar dos fenómenos atmosféricos raros que também ocorrem. Muita coisa ocorre atualmente neste universo UAP e muito há de ser mentira, mas muita outra há de ser verdade e vamos desvendar, vamos tentar perceber. Exatamente, e é com esse espírito que no próximo episódio ainda vamos escavar mais, não é? Tentar encontrar situações e factos que sejam interessantes e que realmente nós queremos descrever e fazer o próximo episódio. Temos vários temas preparados, não é? Temos fenómenos difíceis de explicar e casos que continuam a desafiar aquilo que pensamos saber. Se gostaram do Sinal Profundo, considerem seguir o podcast e deixar uma review na vossa plataforma favorita. Isto ajuda outras pessoas a encontrar o nosso programa e permite-nos continuar a desenvolver este projeto. E se conhecem alguém que ainda não nos conhece, partilhem. Este foi apenas o primeiro sinal e até à próxima. Até à próxima.